atenção. Daqui a pouco a minha amiga vai chegar. Ela é muito linda, ela é inteligente. Larga isso aí que eu tô falando com você agora, filha. Daqui a pouco a minha amiga vai chegar. E ela é muito importante essa visita, tá bom? Não quero cara feia, não quero... Ai, que saco de conversa. Não quero que fique atrapalhando minha conversa, tá bom? Mas mãe, o que eu posso falar pra ela? Eu posso ir pro meu quarto? Não, filha, não, fica aí, ó. Fica aí desenhando teu desenho, que daqui a pouco ela vai chegar e quando ela falar com você, você fala. Tá bom. E sem cara feia. Posso entregar pra ela no final? Depois, filha, depois. Calma. Tá bom. Ai, meu Deus, que lindo. Deixa eu ver. Ó, chegou. Fica quietinho. Oi, amiga! Oi, Kelly, tudo bem com você? Seja bem-vinda! Que saudades, quanto tempo! Deixa eu fechar aqui. Olá! Tudo bem? Tudo bem com você, Kelly? Tudo bem, olha Que minha bom. filha! Que linda, Kelly! Como você é uma filha maravilhosa! Ai, ela é parecida com a mãe, Como né? ela é linda! Linda mesmo! Ai, que bom! Está de parabéns! Obrigada, Kel. Minha mãe que comprou essa roupa especialmente pra receber você. Meu Deus, essa minha filha. Não liga não, tá? Não liga, era assim mesmo. Mas além de linda, Kelly, ela tem algo diferente nela. Eu não sei explicar o que é, mas eu digo uma coisa para você. Invista na vida dela, descubra o que ela tem de diferente. Pode deixar. Kelly, já está no meu horário. Preciso Ai. ir, amiga. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom ter Mas- essa visita. Eu tenho que ir. Rafa, tchau. Ai, essa menina. Ai, meu Deus. Tchau, Kelly. amiga. Deus abençoe. Obrigada, tá? Muito obrigada. Fiquem pela com visita, Deus, tá? Muito bom? obrigada. Tchau, tchau. 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 Dona Rafaele, a próxima vez que eu receber visita e você começar a fazer isso, olha, nós vamos conversar mais de perto, mais sério. Tá bom, mãe, mas você viu como ela falou de mim? Que eu sou especial, tenho algo diferente e até já sei o que é. Sim, filha, claro que você é especial, a mãe te ama. Você não vê que eu te dou de tudo? E ainda você fica fazendo essas coisas quando vem visita? Mas mãe, esse algo especial que ela falou, que eu tenho certeza que é sobre o meu sonho de ser missionária e ir para vários lugares e falar de Jesus. Ai, meu Deus, lá vem a Rafaela com esses sonhos. Como assim, menina? Você acha que não tem que trabalhar, ter dinheiro? É só sonhar desse jeito? Meu Deus! Olá, querida mãe com propósito, como você está? Eu quero te fazer uma pergunta. Você já escutou a expressão "nossa, que corte" ou "levei um corte"? Ou você já deu um corte em alguém? Eu estou aqui para mais um episódio da série Que Tipo de Mãe Você É? E eu vou falar para você sobre a mãe tesoura, aquela que só dá corte. E eu pergunto para você, você já deu um corte em seu filho? Você já usou essa expressão com ele? Na verdade, você já praticou essa expressão? Já deu um corte nele? Eu quero falar um pouquinho sobre essa mãe, a mãe tesoura, que às vezes dá corte nas horas, nos momentos errados. A tesoura, todas nós conhecemos, né? Se não é aquela tesoura que usamos na cozinha, é uma tesoura que cortamos um papel, um tecido, tem a tesoura de jardinagem, existem várias tesouras. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre a tesoura, tem tesouras cirúrgicas, tesouras para cada tipo de coisa.
para cortar os cabelos, tesoura para a sobrancelha, tesoura para a unha, existem várias tesouras. E eu pergunto, qual tipo de tesoura você é? Qual tipo de tesoura eu sou às vezes? A tesoura é um instrumento que tem duas lâminas bem afiadinhas e ela é fixa por um eixo. E quando junta, as duas dão cortes bem precisos. Existem várias delas, como eu falei. E nós vamos ver um pouquinho a respeito de uma tesoura que eu tenho bastante habilidade com ela, que é a tesoura de cortar tecido. Há um tempo atrás eu aprendi a costurar com a minha mãe. Então, um dos passos para a costura é você ter muita habilidade com a tesoura. Porque antes de você fazer uma roupa, o que precisa ser feito? Cortar aquela roupa, fazer o molde daquela roupa. E se você corta errado, quando você vai costurar, a roupa fica errada. No começo do meu aprendizado, eu não sabia usar muito bem aquela tesoura e por diversas vezes cortei o tecido errado e achei que estava certo. E quando costuramos, a roupa ficou menor do que era para ficar. Por quê? Porque eu dei um corte errado naquele tecido. E eu pergunto para você, você já cortou alguma coisa errada? Você já foi fazer um trabalho, às vezes até escolar, para você na sua época de escola ou ajudar o seu filho e cortou da forma errada e teve que refazer aquilo? Às vezes um corte errado não tem como ser refeito. Vai causar danos no tecido, danos no papel e às vezes um corte errado no nosso filho vai causar um dano naquela criança. Então nós vamos ver um pouquinho sobre como é essa mãe tesoura. Ela é aquela que não tem habilidade com a tesoura. Ela é aquela mãe que quer cortar a essência da criança, que ela olha para o seu filho e ela não gosta do que ela está vendo. Ela quer cortar aquele filho, ela quer modelar aquela criança ao seu próprio molde. Quer que aquela criança seja igualzinha a ela, aquilo que ela acha que é bom, aquilo que ela acha que tem que ser. Como no início do vídeo, nós vimos aquela representação daquela mãe e daquela filha, nós pudemos observar os cortes que aquela mãe deu para aquela filha. E eu quero que você pense um pouquinho. Será que eu e você, em alguns momentos, nós fomos igual àquela mãe? Às vezes o nosso filho quis uma coisa e nós cortamos ele sem saber o porquê que ele queria aquilo, porque naquele momento nós queríamos que prevalecesse a nossa vontade. Porque naquele momento o que nós achávamos que era melhor tinha que ser imposto sobre a vida daquela criança, sobre a vida daquele filho. E eu pergunto para você, você já cortou a essência do seu filho? Você já teve essa atitude? Nós temos que entender que cada pessoa, cada ser foi feito de uma maneira única e preciosa. E cada um tem a sua essência, tem o seu temperamento, tem o seu jeito. E eu falo para vocês que eu, como mãe, tive que aprender isso. Eu tenho 3 filhos. E a minha filha mais velha, Isabela, hoje ela está com 15 anos. Mas eu passei por uma situação com ela quando ela tinha 4 aninhos. E eu quero contar para vocês. A Isabela sempre foi muito espontânea. Muito de falar, muito de conversar, extremamente alegre, divertida, mas juntamente com isso ela falava muito, mas ela falava muito mesmo. Ela acordava, falava o dia inteiro, de noite ela ia para a cama falando, ela queria conversar. Às vezes eu liberava ela um pouquinho para ir no parquinho, eu morava em apartamento, e eu olhava assim, cuidando dela da janela, ela estava conversando com os vizinhos. E ela contava tudo para todos. E um dia ela subiu e ficou falando. Sabe aquele dia que você está um pouco irritada, sem paciência? Eu estava naquele dia.
E ela falou tanto, e eu olhei para ela e falei, Isabela, eu não aguento mais, por que que você fala tanto? Eu olhei para ela e falei, me responda, por que que você tem que falar tanto? Por que que você é assim? Sabe qual foi a resposta dela para mim com 4 anos? Porque Deus me fez assim. Meu Deus, que corte, né? Que eu levei dela. Porque Deus me fez assim. Gente, naquele momento, sabe o que eu fiz? Eu abracei ela e eu falei, você tem razão, minha filha. Deus te fez assim. Pode continuar falando. Naquele dia eu fui ministrada pelo próprio Deus através da vida da minha filha. Por quê? Porque eu queria que ela falasse menos. Porque eu julgava que ela falava muito e ela não devia de ser assim. Mas ela própria foi usada por Deus para me falar, porque Deus me fez assim. Eu quero falar para você, mamãe querida, Deus fez o teu filho exatamente do jeitinho que ele é. Deus fez ele assim. Como a Isabela, né, falou para mim, Deus me fez assim. Eu falo para você nessa hora, Deus fez o seu filho, a sua filha assim. Mas talvez você fale, mas então eu não vou poder falar nada para a criança, eu não vou poder dar direções? Sim, você vai, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, de como fazer isso com sabedoria, como usar a autoridade que Deus tem nos dado como mãe sobre a vida dos nossos filhos, usar da maneira certa, usar da forma correta. Porque tem mães que dão corte em seus filhos simplesmente porque elas estão sem paciência, como foi o meu caso naquele momento. Tem mães que dão corte em seus filhos porque elas acham que aquilo que elas pensam sempre é melhor e sempre tem que sobressair sobre a vida da criança. Eu percebi nesses anos, né, que eu sou mãe, faz 15 anos que eu sou mãe. Eu tenho a Isabela de 15 anos, eu tenho o Daniel de 10 anos, é um menino. O gosto é completamente diferente da Isa, o jeito é diferente, as brincadeiras são diferentes e eu tive que aprender, eu tive que escutar, eu tive que compreender a forma que ele era. E foi assim um grande aprendizado e eu falo para vocês que eu tenho aprendido ainda. A cada dia, porque cada um dos meus filhos, eles são diferentes, eles têm uma essência diferente. A Isabela gosta de dançar, ela ama dançar. O Daniel, ele está se descobrindo ainda. Eu falei para ele, eu quero que você faça uma aula de alguma coisa, Dani. Ele até começou a fazer uma aulinha de guitarra, mas ainda ele está se descobrindo, mas eu estou respeitando o tempo dele achar aquilo que ele vai fazer. A Laura tem 3 aninhos e ela ama cantar. Então ali já está muito claro a essência, aquilo que eles gostam. Um dia eu vi que a Isabela estava um pouco desanimada e eu falei, filha, você não quer mais dançar? E ela disse, não sei, mãe. E eu sou líder do Ministério de Dança, né? Agora estou cuidando do Ministério de Artes por muitos anos e eu não queria influenciar a Isabela nessa escolha. Eu queria que ela fosse livre e eu falei, filha, a mamãe dançou a vida inteira, não é por isso que você tem que dançar, você tem que se descobrir. Você tem que descobrir a tua identidade em Deus. E ela entendeu em Deus, ela falou, não, eu sei que Deus tem isso para mim, e ela continua dançando, é uma adoradora, porque ela descobriu em Deus o que ela precisava. Mas eu quero falar rapidamente para você sobre a poda. A poda é a arte e a técnica de orientar e educar as plantas de modo compatível com o fim que se tem em vista. Embora seja praticada para dirigir a árvore segundo o capricho do homem, tem por objetivo regularizar a produção e melhorar a qualidade dos frutos. Então a poda tem um objetivo específico, de melhorar aquela árvore. A poda tem o objetivo de melhorar aqueles frutos. Por que se poda a árvore? Para retirar os galhos mortos,
para melhorar a aparência e para reduzir os riscos. Uma poda deve ser realizada por pessoas especializadas e no tempo certo. Você sabia que se você podar uma árvore na época que chove muito, pode entrar aquela chuva e aquela chuva pode trazer um risco para a árvore? A árvore pode ser contaminada com fungos e bactérias e vai resultar no seu apodrecimento. E trazendo isso para a nossa vida, nós temos que ter habilidade quando vamos cortar, quando vamos podar o nosso filho, porque mamãe é necessário, às vezes nós vamos ter que falar. Como eu falei para você que a Isabela falava muito, às vezes ela contava coisas desnecessárias. Mas o que eu fiz? Eu chamei ela e falei, filha, Deus te fez assim, você pode falar bastante, mas coisas que nós vivemos aqui em casa, você não pode contar para vizinhos, para pessoas estranhas, porque ela pequenininha, se a gente comprava uma televisão, ela contava, meu pai comprou isso, aconteceu aquilo. E eu expliquei com amor que tinha coisas, né, que eram só da nossa família. E ela entendeu. Eu podei aquela situação, mas eu fiz daí da forma certa. Então nós temos que podar sim os nossos filhos, mas da maneira certa, porque se não podarmos da maneira certa, nós corremos o sério risco de prejudicar aquela criança, como a árvore pode trazer um fungo, uma bactéria e pode apodrecer, pode morrer a árvore. Nós podemos matar os nossos filhos com as nossas palavras, com os nossos cortes, com as podas fora de época. Na palavra de Deus diz que nós temos que respeitar e amar as pessoas e muito mais os nossos filhos. Em João 15:12 diz, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Precisamos respeitar a maneira como o nosso filho é, o temperamento dele, o que ele gosta, o que ele quer vestir. Precisamos entender o coração dele. E se porventura tivermos que podá-lo de alguma maneira, porque também nós não vamos deixar a criança entregue a si mesmo. Não, agora eu não posso falar nada para essa criança. Agora eu não posso falar nada. Não, mamãe, você tem que falar, você deve falar. Porque em Provérbios 29:15 diz, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma é vergonha da sua mãe. Nós não podemos deixar os nossos filhos entregues a si mesmo, mas nós temos que ter sabedoria da forma e do momento que vamos dar aquela cortadinha, aquela paradinha. Por quê? Porque o nosso objetivo como mãe é podar, é cortar os nossos filhos para que eles cresçam e se tornem pessoas melhores. Não para que cortarmos eles simplesmente porque queremos, simplesmente porque não estamos gostando da forma que eles são. Nós precisamos amá-los. Em Romanos 15:2 diz assim, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Olha que lindo esse versículo. Nós precisamos tratar o nosso filho bem para edificá-lo, cuidar dele, para que ele seja como uma árvore frutífera, para que quando as pessoas olharem para ele, vejam os frutos seu, mamãe, os frutos do seu cuidado, os frutos do seu amor, do seu respeito e da sua dedicação para com o seu filho. Amém? Eu não sei quantos cortes você já deu no seu filho. Eu já dei alguns, Deus já me corrigiu e eu fico me policiando dia após dia, porque isso é todos os dias nós temos que cuidar para usarmos muito bem esse instrumento que Deus tem nos dado, para nós cuidarmos, corrigirmos os nossos filhos com graça e com amor. E eu quero orar por você nesse momento, querida. Talvez você pensou agora, nossa, eu tenho dado muitos cortes no meu filho. Mas a minha oração agora por você é que você tenha sabedoria e graça, porque você pode mudar essa situação. Você pode cortar na hora certa, para que você veja ele crescer e dar muitos frutos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a minha vida como uma mãe com propósito e a vida dessa querida e amada que está me assistindo agora.
Pai, como mãe, nós precisamos tanto de ter sabedoria de como conduzir os nossos filhos. Às vezes vamos precisar podá-los em algumas maneiras, algumas coisas que eles fazem, mas que nós possamos ter sabedoria para que a finalidade dessa poda seja o crescimento dessa criança e não simplesmente o nosso querer como mãe. Pai, eu abençoo cada mãe que está me assistindo e peço que o Teu Espírito Santo nos ajude e nos conduza na criação dos nossos filhos. Em nome de Jesus, amém.